Olá galera, tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir normal aí? Tá tudo beleza? Estão conseguindo ouvir normal a minha voz? Tá dando para ouvir bem? Como que tá aí? Bom galera, acredito que esteja dando para ouvir legal aí. Eu estou vendo aqui que o pessoal está comentando bastante, que tá saindo som legal aí. Eu espero que esteja saindo mesmo normal. Essa live de hoje, o primeiro objetivo é dizer que hoje nós estamos completando 16 anos de existência. A Dynamic Games está funcionando há 16 anos hoje, estamos comemorando 16 anos. E essa live de hoje é para falar um pouco a respeito dos nossos jogos, um pouco a respeito do futuro também da empresa e também estamos aqui para vocês fazerem perguntas e eu vou estar respondendo a maioria o tanto de perguntas que eu puder aqui, tá? Então vamos lá. Primeiramente, aqui atrás aqui vocês estão vendo aqui um vídeo que é de um caminhão novo que vai ser lançado agora, além dos ônibus que já está confirmado no jogo, que é o Mascarello R8, o Roma 8 e também o Comil 1200, Comil Invictus 1200. Para o World Bus e para o World Truck está confirmado também esse caminhão que vocês estão vendo aqui atrás, que é o Lone Star. Vou começar respondendo algumas perguntas de vocês, tá? Tem bastante perguntas aqui no chat já, nós já estamos com mais de 1000 espectadores online. O pessoal está aqui perguntando quais são as cidades que vai estar nessa atualização. Olha, para os dois jogos, a cidade que vai vir agora vai ser a cidade de Irecê. Tá? Ela vai fazer uma junção no nosso mapa ali entre Salvador e Palmas. Então vai ter um caminho para você conseguir chegar a Irecê por Araxá, por Salvador e por Palmas. Tem algumas pessoas comentando sobre a cidade de Araguaína e Belém do Pará. Essas cidades elas estão sim previstas, estão sendo trabalhadas. Na verdade era para Araguaína e Belém serem as cidades que viriam antes de Irecê, porém nós tivemos alguns problemas durante o desenvolvimento desse cenário e a gente acabou deixando para elas serem depois. Esse cenário de Belém e Araguaína já está 80% pronto, a gente quer lançar ele o mais breve possível. Não vai ser possível agora em dezembro, mas em janeiro, no mais tardar no começo de fevereiro, vai estar lançado também o cenário de Belém e Araguaína. Essa atualização do World Bus e do World Truck, infelizmente atrasou bastante devido a nós tivemos algumas razões particulares que não nos permitiu terminar essa atualização mais cedo, como a gente gostaria. Então, nosso objetivo é conseguir lançar essas atualizações antes do Natal. Essas atualizações vão começar a ser testadas a partir de amanhã pelos beta testers e se correr tudo bem a gente vai lançar antes do Natal. Mas eu não posso prometer ainda devido ao fato que tudo pode acontecer, né? Então vamos fazer os testes a partir de amanhã, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Então deixa eu responder mais algumas perguntas aqui do pessoal. A gente tem bastante perguntas aqui. O pessoal está perguntando se vai ter o Comil 6x2. Sim, a ideia é que sim. Nós também estamos trabalhando para o Comil Invictus 6x2, o LD, né? Primeiro vai ser esse 4x2 que vai ser lançado e no futuro vai ser o 6x2. A gente já está com ele em produção também. Tá, vamos ver mais algumas perguntas aqui. O pessoal perguntando sobre o G7
se vai ser remodelado. Por enquanto ainda não. A gente tem previsão de remodelar ele para o futuro, mas a gente ainda está terminando algumas outras coisas que a gente tem prioridade em fazer para depois a gente fazer a remodelagem dele, tá? Então, não vai ser tão já, a gente deve fazer isso mais para frente. Tá, vamos lá para mais perguntas. O pessoal está perguntando do multiplayer. O multiplayer a gente já tinha comentado várias outras vezes, né, que o multiplayer a gente só ia fazer depois que a gente terminasse o mapa todo do jogo, né? Então a gente ainda está seguindo isso. Só que tem um porém, a física que a gente utiliza no nosso jogo para funcionamento dos caminhões e ônibus, carrocerias e tudo mais, ela é bastante pesada para alguns aparelhos. Então, a gente tem um outro planejamento para o multiplayer, tá? A gente tem um outro jogo, a gente até já fez alguns testes, alguns dias atrás, em funcionamento de multiplayer, rodou muito legal. Eu acredito que com esse outro jogo a gente vai apresentar, por exemplo, os caminhões, os ônibus em multiplayer, só que a gente ainda não sabe se essa parte do multiplayer vai funcionar corretamente para todo mundo, para todos os tipos de celulares e tudo mais. Então a gente vai fazer alguns outros testes e nós temos uma previsão de lançar essa modificação, no caso do World Truck e do World Bus em multiplayer. A gente tem a intenção de lançar isso aí em breve, tá? A gente quer fazer pelo menos mais uns 2 meses de testes, vamos ver como isso vai funcionar. E se der tudo certo, a gente vai lançar o multiplayer sim, tá? Não vai ficar dentro do jogo oficial, tá? O jogo World Truck e o World Bus, eles vão ser os jogos normais e vai ter um jogo à parte para ser o multiplayer desses jogos, tá? A gente vai fazer isso para evitar problemas do tamanho do download, evitar problemas também do funcionamento do jogo em si, porque a parte de multiplayer é muito diferente da parte atual. Então, a gente vai fazer esse tipo de coisa, tá? Vou responder mais algumas perguntas, vamos lá. Tá, o pessoal está perguntando aqui também do PX, né? Bom, gente, o rádio PX, a gente já até, digamos assim, a gente fez uma versão inicial, antes do lançamento do jogo, a gente já tinha feito uma versão funcional do rádio PX. E, infelizmente, ficou muito pesado, não deu certo. O jogo chegava até a fechar sozinho quando a gente utilizava a parte do rádio PX, mas nós estamos desenvolvendo uma nova forma de fazer ele. Nós temos até as vozes já gravadas, algumas vozes inclusive de youtubers bem conhecidos de vocês aí, que eu acredito que vocês vão gostar. A gente vai determinar esse novo sistema do rádio PX. Ele a gente vai tentar fazer que ele fique leve para rodar nos celulares sem ter esse problema de fechar o aplicativo. Então, nós vamos trabalhar nessa parte do PX agora cremos aí para o mês de março, mais ou menos o PX no World Truck vai estar funcionando. Tá, o pessoal está perguntando também da oficina. Tá, vamos lá. Gente, como vocês sabem, nós temos 70 caminhões no jogo. E é muito difícil a gente fazer peças para todos os caminhões. Então a gente tem algumas coisas relacionadas à oficina que nós vamos fazer, que já está inclusive em produção. Só que a gente não vai conseguir atualizar todos os caminhões de uma vez. Então, conforme as peças que a gente vai desenvolver a partir de fevereiro, a gente vai começar a desenvolver essas peças. A partir desse momento é que nós vamos começar a trabalhar nisso. Então, cada um dos caminhões que a gente for fazendo as peças, a gente vai lançando e vai fazendo a oficina aos poucos. Porque nosso jogo tem bastante caminhões e é muito difícil de fazer peça para todos eles e manter também essa frequência de atualizações, né? Tá, vamos lá para mais perguntas.
Tá. O pessoal está perguntando aqui também sobre a opção do bagageiro para o Airbus. Esses novos ônibus que estão sendo feitos, todos eles vão ter o bagageiro funcional. Por enquanto, ele vai funcionar, a hora que você abre a porta, o bagageiro vai abrir também. Para os ônibus antigos, ainda a gente não vai implementar esse sistema. A gente vai esperar um pouco, porque algumas coisas vão precisar ser remodeladas nos ônibus antigos para poder receber os bagageiros. Então, a gente pede para vocês esperar um pouquinho mais, que no futuro todos os ônibus vão ter os bagageiros para abrir também. O pessoal perguntando de uma versão de PC. Gente, a versão de PC é um pouco complicado, tá? A gente acredita que a gente vai continuar só na versão de Android por enquanto. A gente não tem uma... A gente tem vontade, claro, de fazer uma versão de PC, mas a gente não está, digamos assim, prontos para isso. A gente tem uma equipe muito pequena, como vocês sabem, e para a gente desenvolver para PC a gente precisaria de um investimento bem maior, para a gente poder investir bastante na questão gráfica, na questão funcional do jogo também, questão de funcionar com vários tipos de dispositivos, como os volantes, os joysticks diferentes que existem no mercado. Então demanda bastante tempo, mas claro, a gente não vai descartar essa hipótese no futuro, mas por enquanto a gente ainda vai continuar só na parte do Android, tá? Vamos lá. Pessoal perguntando da versão de iOS. Olha, gente, para iOS é um pouco complicado para nós, porque a gente lançou, no passado a gente lançou o Heavy Truck no iOS, e assim não foi tão interessante para nós, no sentido de quantidade de jogadores. Tá? É claro, a gente tinha, digamos que 98% dos jogadores que tinha no Heavy Truck, 98% dos jogadores eram no Android e 2% era no iPhone. Então a gente acabava tendo que trabalhar muito para poder desenvolver a versão de iOS e assim, eram muito poucas pessoas que jogavam. Então a gente acabou focando muito mais no Android, que é o caso do nosso jogo atual. A gente está focando 100% no Android, sem muita expectativa de fazer para iOS. A gente tem vontade de fazer, temos vontade de fazer. Porém, como o sistema do iOS é muito mais complicado, exige muito mais coisas na funcionalidade, então a gente precisa atualizar mais o nosso jogo na versão Android, a hora que ele estiver mais completo, com o mapa mais completo, e a gente tiver um tempo aí para respirar, aí a gente vai desenvolver uma versão para iOS. Mas a gente não pode prometer que vai ser no mês 5, no mês 7, no mês 9, a gente não tem como precisar isso, tá? Isso vai ficar um pouco mais para frente para a gente analisar. Eu sei que tem muita gente também do iOS pedindo, que estão solicitando que venha o jogo para o iOS, mas acho que vai ter que esperar um pouquinho mais, tá? Deixa eu ver umas perguntas aqui. O pessoal também perguntando sobre abertura para mods. Nós não temos essa intenção de fazer uma abertura para mod agora, primeiro porque o jogo para celular, vocês sabem, sempre precisa ser otimizado, as pessoas precisam desenvolver os modelos pensando que isso tem que rodar no celular, e muita gente faz os modelos em 3D sem pensar nisso. Então, por enquanto a gente não tem essa intenção de deixar isso aberto para mods, tá? Tá, vamos lá. Sobre os carregamentos de cenários. Olha, gente, a parte de carregamento de cenário é algo que é extremamente necessário no nosso jogo. Você pode ver que existem outros jogos similares no mercado que os cenários são muito pequenos, então não tem carregamento de cenários cada vez que passa de um lugar para outro, né? No nosso caso, o nosso cenário é muito extenso, ocupa bastante memória RAM, tá? Não é memória de espaço físico, mas é memória RAM do seu celular. Então o nosso cenário, como ele é muito extenso, a gente precisa fazer esse carregamento depois de alguns quilômetros. Então por isso que a gente sempre tenta fazer
cada pedaço de cenário a gente sempre tenta fazer com uma extensão bastante interessante para que você possa dirigir por bastante tempo antes de fazer a troca de um cenário e outro. Mas, infelizmente, hoje a gente não tem como remover isso do jogo, esse carregamento entre os cenários. Isso precisa continuar, por enquanto. Vamos lá para mais perguntas. Gente, está chegando muitas perguntas aqui ao mesmo tempo. Aqui está muito difícil de ler. Ó, gente, tem bastante perguntas aqui do modo online. Gente, eu acabei de falar do modo online aqui alguns minutos atrás. Dá uma voltadinha no vídeo aí que você vai ver que eu estava comentando sobre o modo multiplayer, quando que a gente está pensando em fazer isso e como que ele vai funcionar. Até posso dar uma revisada aqui agora, que é que nós não vamos deixar o modo multiplayer dentro do jogo principal. A gente vai lançar como se fosse um jogo separado para ter o multiplayer, tá? Tá, vamos lá. Sobre as mãos no volante. Gente, as mãos no volante igual tinha no Rap Truck, no World Truck e no World Bus não é possível porque a gente criou aquele sistema de você poder controlar a posição da câmera. Então, como você pode posicionar a câmera mais para trás ou mais para frente ou para os lados, então a gente acabou não podendo deixar as mãos no volante. Esse é o motivo, porque senão você vai puxar a câmera, por exemplo, lateralmente, vai vir para cá e os braços não vão poder mexer, eles vão ter que ficar fixos, então ficaria muito estranho a sua cabeça nessa posição e os teus braços como se estivessem mais para lateral, né? Então, por isso que a gente não usa os braços na visão interna desses novos jogos. Então, vamos lá. Bastante gente pedindo mais caminhões. Tem os caminhões muito pequenos. Olha, gente, esses caminhãozinhos pequenos, o pessoal está pedindo aqui, o 710. O pessoal está pedindo muito, assim, esse Mercedes 710, F4000. Gente, a gente não tem muito interesse em fazer esses caminhões, tá? Esses caminhões muito pequenos. Porque, assim, os fretes que eles fazem, na verdade, na realidade, seriam fretes curtos. E o nosso jogo tem um mapa bastante extenso, então seria difícil de ficar utilizando esses caminhões e o valor dos fretes para eles teriam que ser muito baixos em relação aos outros veículos. Então, nós realmente não temos muito interesse em colocar esses caminhões muito pequenos. O pessoal pede lá F4000, F1000, Dodge Ram, esse tipo de coisa. Eu acho que não tem fretes para esse tipo de veículo, tá? A gente prefere manter os veículos um pouco mais pesados. Então vamos lá para mais perguntas. Pessoal pedindo Belo Horizonte. Tá, gente. Bastante pedido de cidades também. Gente, sobre as cidades, vocês sabem que a gente tem que fazer algumas cidades assim principais no país, e a gente não vai conseguir fazer todas as cidades do país, né, que são algumas milhares de cidades, né? Então é impossível. Mas a gente agora está fazendo a parte de IRC, como está finalizando, né, até inclusive o cenário que está sendo mostrado aqui atrás já é no cenário de IRC, tá? No novo cenário. Os próximos cenários serão Belém e Araguaína, que serão lançados no começo do ano que vem, no final de janeiro, provavelmente. Depois a gente vai continuar fazendo algumas outras cidades do Nordeste. E quando a gente finalizar essas cidades do Nordeste, a gente vai começar a rever alguns outros pontos no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, assim por diante, tá? Então, no momento agora, o nosso foco é Norte e Nordeste. É isso que a gente vai finalizar, para a gente poder fechar o nosso mapa de forma a ter o mapa do Brasil, digamos, de uma forma mais completa, tá? Vamos ver mais perguntas aqui. Sim, sobre os veículos no trânsito, né? Olha, gente, nós estamos desenvolvendo também um novo sistema de inteligência artificial para os veículos, para a gente poder ter eventos nos cenários. Por exemplo, supomos que teve um acidente na rodovia, os veículos passarem por ali, desviarem do acidente. Eventos, por exemplo, de blitz de policiais nas estradas. Então, nós estamos redesenvolvendo a parte da inteligência artificial
para que não fique também veículos batendo na traseira da gente e tudo mais. A gente está refazendo isso totalmente do zero, tá? Então, é por isso que a gente não está fazendo nenhuma modificação para voltar as carretas no trânsito, que o pessoal também está pedindo ali no chat. A gente ainda não está fazendo isso aí, devido a essa mudança do sistema da inteligência artificial dos dois jogos. Então, eu estou desenvolvendo completamente isso aí, desde o zero, para ter um sistema mais funcional, que funcione com mais opções, onde a gente possa ter, por exemplo, os ônibus de outras empresas entrando dentro da rodoviária, não somente o seu ônibus. Então, a gente quer que isso funcione de uma forma mais correta, mais concreta, e a gente vai lançar isso mais para frente, tá? Então, é algo que está sendo refeito, totalmente refeito, essa parte da inteligência artificial no jogo. Tá, vamos lá. O pessoal está pedindo aqui o Iveco, o NH12, a melhor sonoridade de algumas coisas. Legal. O pessoal está pedindo rádio, né? Gente, o pessoal está pedindo aí a rádio também para ouvir música, né? A gente até estava desenvolvendo já um sistema para rádios, porém não funcionou muito legal, tá? A gente pode até voltar nisso daqui uns dias novamente. Eu acredito que lá para fevereiro a gente volte a trabalhar com essa questão do rádio para ter músicas no jogo. Então vamos lá. Vou tentar pausar aqui o chat aqui, porque tá bem difícil de ler aqui, tá com muitas mensagens ao mesmo tempo. Sim, o pessoal também está perguntando aqui do sistema de empresa, contratar outros motoristas. A gente tem já um pré-sistema desenvolvido para isso, tá? A gente ainda não pode prometer quando que vai lançar isso, porque ele está bem complexo. A gente precisa fazer uma funcionalidade legal para essa parte da administração da empresa, para ter também para a empresa também ter gastos e não só o lucro, né? Porque senão fica muito fácil, você compra vários caminhões e daí só tem lucro e tal. Então a gente está desenvolvendo uma forma com que a empresa também tenha gastos, para que você saiba contratar determinado motorista dentro do jogo, um motorista que vai te trazer mais lucro, um motorista que não vai te trazer tanto lucro, um caminhão que, sei lá, pode dar mais problema, pode consumir mais combustível ou ter menos cargas para ele e tudo mais, tá? Então é algo que a gente está desenvolvendo também, que vamos ter isso no futuro do jogo. O pessoal está perguntando sobre sair do caminhão. Olha, gente, essa opção de sair do caminhão é uma opção interessante, talvez interessante. Nós assim, até ponderamos algumas coisas relacionadas a isso no passado, quando a gente estava desenvolvendo o jogo, porque assim, a parte de sair do caminhão, às vezes não tem muita utilidade. A gente vê alguns jogos que não tem muita utilidade o personagem sair de dentro do caminhão para fazer alguma outra coisa. Então, nós estamos procurando que a gente tenha alguma utilidade para isso. Por exemplo, o cara vai sair do caminhão, mas ele vai ter que pagar uma conta, ele vai ter que ir no caixa do posto para pagar o abastecimento, ou talvez num caixa eletrônico fazer o pagamento de uma conta, esse tipo de coisa. Então a gente está tentando ver o que é possível fazer para isso, para essa funcionalidade, para a gente poder também medir se isso é interessante para o jogo ou não. Porque a gente entende que alguns usuários querem isso, mas também temos uma outra quantidade de usuários que não querem isso. Não querem ter essa obrigação de ter que descer do caminhão para fazer alguma coisa. Então, é algo que a gente precisa pensar bastante, tem que ser muito bem balanceado, para evitar de ser algo maçante, algo enjoativo, algo que você tem que fazer toda hora e fala, poxa, eu quero dirigir o caminhão, eu estou no simulador de caminhões, eu não quero ficar andando para lá e para cá. Então, é algo que a gente tem que avaliar bem também na hora da gente implementar esse tipo de funcionalidade. Tá? Vamos lá para mais perguntas. Mais opções de câmeras. Gente,
É interessante ter mais opções de câmeras, tá? A gente gostaria de ter uma câmera livre, o pessoal está pedindo se não poderia ter a opção de uma câmera livre. É, a gente não pensou nisso, na verdade. A gente sempre pensou em ter as câmeras fixas, que conforme a gente já tem no jogo hoje, talvez fazer uma câmera mais cinematográfica, algo assim. E outra coisa que nós temos interesse em fazer é criar um modo para tirar fotos, para screenshots. Eu acho que talvez seria interessante para vocês. Então é algo que não é assim para você sair, ficar andando com a câmera para longe do caminhão para ver outras coisas, que eu acho que isso não é tão interessante, mas a gente tem interesse em montar um sistema de screenshots para você poder tirar uma foto num ângulo mais legal, digamos, você conseguir configurar o ângulo da foto que você quer. Tá, vou lá para mais perguntas então. Tá, vender os caminhões. Gente, vender os caminhões é interessante. Nós temos também um planejamento para isso aí. Até temos uma lista de coisas bem grande, tá, para a gente fazer. E eu acredito que em breve a gente vai estar implementando alguma função para vocês venderem o caminhão num valor mais baixo, né? Vamos supor, você pagou 200 mil num caminhão, daí você usou um tempo, então agora ele pode ser vendido por 100 e você pode usar o dinheiro para comprar outro caminhão. Claro, é isso que a gente vai pensar, só que isso aí para nós, isso também envolve aquele sistema que eu estava comentando agora há pouco, que é o sistema da empresa, onde você pode poder contratar motoristas e tudo mais. Então, essa parte do sistema de vender caminhões tem que ficar junto com esse sistema da empresa. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Pessoal pedindo o caminhão T800. Tá na nossa lista de desenvolvimento também, esse T800 aqui, tá? Tá, deixa eu ver mais um pouco aqui. O pessoal quer arquear mais os caminhões. Sim, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer, mas na verdade a gente já está meio no limite, porque a parte de arqueamento ali modifica a forma da jogabilidade, né, da física, então a gente tem que deixar mais ou menos um termo funcional que não prejudica a jogabilidade também, tá? Sim, o pessoal está perguntando aqui também sobre a otimização do jogo. Olha, gente, tem gente que confunde um pouco essa questão de otimização de jogo, tá? Tem gente que acha que um cenário todo quadrado é um cenário otimizado. Na verdade, não é assim que funciona. Otimização é você fazer um cenário bonito funcionar num equipamento ruim. Isso é uma otimização. Por exemplo, tem alguns outros jogos que os cenários são quadrados, as estradas são praticamente retas, não tem subida, não tem descida, não tem vegetação, não tem nada do lado. Tem alguns jogos que são assim, e alguns youtubers vão lá e falam que o jogo está otimizado. Isso não é verdade, na verdade ele não está otimizado. Ele foi feito de forma mais simples. Otimização é outra coisa. Otimização é que você conseguir fazer rodar o jogo, mesmo tendo uma qualidade boa, entendeu? Isso é otimização. O pessoal pedindo 1620 no baú. Boa pedida, vamos deixar na nossa lista aqui também um 1620 baú. Sim, a carreta basculante já está pronta e a gente já vai colocar. Nós vamos colocar já em breve a carreta basculante, tá? Já está pronta, inclusive. Infelizmente não deu para colocar na atualização passada, porque tive alguns imprevistos aí, acabei não conseguindo ter tempo de colocar ela, mas ela já estava pronta e agora eu vou colocá-la para funcionar na próxima atualização, tá? Tá, gente, a iluminação noturna, né? Gente, a questão da iluminação noturna é um probleminha assim meio grande para nós, devido ao nível de detalhes que a gente tem no mapa e nos caminhões, tá? Então, cada luz que a gente coloca no jogo, o jogo fica mais, digamos, pesado. Por exemplo, se você alguns celulares, você pode notar uma queda de desempenho do jogo,
quando você acende a luz de ré e a luz frontal ao mesmo tempo. Então, essa parte da iluminação noturna aí é algo que a gente está estudando uma outra forma de fazer, mas por enquanto está bem complicado, a gente vai ter que manter da forma que está por enquanto e vamos ver mais para frente o que a gente vai conseguir fazer isso aí, tá? O pessoal aqui falando para pagar os impostos, pagar IPVA do caminhão e tal, legal, é interessante, isso é interessante para o modo da empresa também, tá? Principalmente quando você tiver bastante caminhões. O pessoal pedindo a cidade de Fortaleza, o pessoal pedindo cidades lá do... gente, tudo bem, a parte da cidade de Fortaleza é uma cidade que vai ter no futuro, porém, como eu expliquei para vocês agora há pouco, o mapa está indo para o lado do Nordeste agora, então a gente vai melhorando, aumentando esse mapa até a gente ter as cidades que a gente pretende ter para fechar o mapa na parte do Nordeste, tá? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. O pessoal perguntando de Brasília. Brasília também, gente, é o mesmo esquema que eu comentei também, tá? A gente vai terminar agora, fechando o nosso mapa no Nordeste, para a gente poder fechar uma malha do nosso mapa. Nosso mapa vai ficar completo, digamos assim, de fora a fora, e aí sim a gente pode fazer algumas ramificações para abrir algumas outras cidades, tá? Deixa eu ver. Pessoas nas ruas, né, nas estradas. É o mesmo caso dos veículos, né, gente? Quanto mais veículos a gente coloca para rodar, quando você coloca o sistema de trânsito, por exemplo, no máximo, você vê que o jogo fica mais lento. E quando você vai diminuindo a quantidade de veículos no trânsito, o jogo vai fluindo melhor, né? Então, pedestres é a mesma coisa. A diferença é que os pedestres ainda ocupam um pouco mais de memória, porque eles têm animações, né? Então, tem essa diferença, mas é algo também que faz parte do nosso novo sistema de trânsito, que eu comentei, que é o novo sistema de inteligência artificial, que vai conter os pedestres, que vai conter os semáforos, e que vai conter as carretas de volta e tudo mais. Gente, o pessoal está pedindo mais modelos de caminhões como o Iveco Tector, mais caminhões americanos. Certo, gente, nós temos alguns outros caminhões. Deixa eu só mudar um pouco aqui no cenário aqui atrás. Que nós temos também outros jogos assim, nós temos alguns caminhões para ser feitos, alguns caminhões americanos. Nós temos o T800 que está na lista, temos o Landstar que está aqui atrás, que a gente vai lançar ele já na próxima atualização. O pessoal também pede bastante o 1935, que também está na nossa lista. Só que, gente, a gente não consegue agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente faz um caminhão, faz mais um, lança, leva um tempo para ser feito. Então, a gente não consegue lançar tantos caminhões ao mesmo tempo assim, tá? Então, temos alguns caminhões na lista. 1935 está na lista. Temos o T800 está na lista. Temos mais alguns outros caminhões de fora também na lista. Temos o novo Iveco também, só que vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem bastante coisas ainda para ser desenvolvido, tá? O pessoal pedindo para ter caminhonetes. É difícil, gente, porque não tem fretes para as caminhonetes por enquanto, tá? Então não vai ter como ter carros pequenos no jogo por enquanto, tá? Vamos manter só nos caminhões. Mais opções de carga. Sim, gente, a gente tem também algumas outras coisas sendo desenvolvidas para as cargas. O pessoal está falando das opções das cargas das carretinhas Vanderleys com carga seca, né? Carga aberta, né? Então, claro, a gente vai estar aumentando isso aí também. Gente, sobre os ônibus aqui, a gente tem o mesmo esquema dos caminhões. Tá? A gente tem uma lista aqui para a gente fazer de ônibus, algumas coisas que a gente tem pesquisado de acordo com os pedidos do pessoal que o pessoal faz no Facebook e tudo mais.
A gente vai vendo esses pedidos, dá uma olhada os quais que tem mais e vai fazendo uma análise e depois a gente vai colocando os ônibus conforme a gente vai vendo o que o pessoal mais quer, tá? Mas é o mesmo esquema dos caminhões. A gente tem também uma pessoa só para modelar os caminhões e os ônibus. Então, quando ele está fazendo um caminhão, enquanto ele não terminar aquele modelo, ele não pode fazer nem outro caminhão e nem outro ônibus. Então, é assim que funciona. Vai mais ou menos um pouco devagar, tá? Uhum. Gente, a maioria aqui das perguntas agora aqui estão sendo a maior parte repetidas, tá? O pessoal está perguntando de volta sobre o multiplayer, perguntando de novo sobre novos caminhões, sobre o caminhão NH, sobre de novo sobre 1935, de novo sobre 1620 baú. O pessoal também está perguntando aqui da previsão do lançamento dessa atualização, eu já comentei, né, no começo da live. Os testes para essa atualização a gente espera começar amanhã à noite, começar esses testes com o pessoal que faz os testes para a gente, os beta testers. E se der tudo certo nesses testes, a gente quer lançar essa atualização antes do Natal. Se caso não der certo, a gente vai lançar, se Deus quiser, antes do dia 1º. Mas vamos lá, tá? A gente vai fazer o possível para lançar antes do Natal. Agora vamos esperar para ver como vai ficar esses testes. Gente, sobre a ampliação do mapa, como eu comentei, a gente já está fazendo. Sim, os letreiros nos veículos, né, nos caminhões. O pessoal está pedindo também para colocar uma opção de colocar um letreiro funcional nos caminhões. Está na nossa lista também, tá, galera? A gente tem uma lista extensa das coisas. Essa parte do letreiro funcional é algo que está na nossa lista dos itens a serem feitos junto com a oficina. Quando a gente conseguir fazer oficina para os veículos, a gente vai estar fazendo esse letreiro funcional para você poder colocar uma frase que você queira também, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Por que os veículos não amassam? Cara, assim, é que fazer o veículo amassar também depende um pouco mais também do processamento do celular, tá? E os nossos veículos são bem, digamos assim, bem detalhados, então eles têm muitos triângulos, muitos polígonos. Isso, quanto mais polígonos tiver, mais pesado fica, e se o sistema de danos, por exemplo, bater e der um amassado, por exemplo, ele vai pesar mais no celular, vai ter alguns celulares que não vai nem suportar, tá? O pessoal falou também da carreta própria. Então, gente, a carreta própria também está no mesmo esquema que eu comentei atrás sobre o sistema de empresas, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Boiadeira de 2 andares. Cara, tá na nossa lista também, fazer essa boiadeira de 2 andares, tá? Já tem bastante gente pedindo realmente essa boiadeira e a gente quer fazer ela também. Tá, deixa eu ver aqui, gente, tá muito difícil de ler todas essas imagens, todas essas mensagens, tá? Porque, cara, se eu mostrar aqui para vocês aqui, as mensagens estão explodindo aqui, muitas mensagens ao mesmo tempo, tá? Tá, deixa eu dar mais uma olhada aqui. O pessoal perguntando de novo do modo online. Tá mais para trás, tá, galera? Pode voltar um pouco mais o vídeo, você vai ver a parte do online aí. Sim, esse modo online no caso é para os 2 jogos, mas como eu comentei, não vai sair os 2 jogos ao mesmo tempo. O modo online não serão dentro do mesmo jogo. Por exemplo, vai ter o World Truck, vai ter o World Bus, mas o modo online de cada um deles vai ser separado, tá? Tá, gente, pessoal falando assim que tem algumas pessoas aqui que o jogo fecha. Gente, o jogo fecha às vezes é por conta do aparelho mesmo, tá? Alguns aparelhos não suportam, ou às vezes tem muitos aplicativos rodando ao mesmo tempo, utilizando memória RAM, e daí faz com que feche o aplicativo. O pessoal perguntando aqui se a gente vai fazer outros jogos. Sim, claro, é nosso objetivo. Nosso objetivo é que no ano que vem a gente traga
além de atualizações para o World Truck e para o World Bus, a gente traga pelo menos mais um jogo novo para o ano que vem. Bom, gente, a maioria aqui é pessoal pedindo realmente mais veículos, mais cidades, mais opções assim de ônibus, né? A maioria das mensagens agora, a maioria das mensagens sobre isso, sobre perguntas sobre o modo online. Então, na verdade, as perguntas estão bastante repetidas agora, tá? Então, gente, eu queria aproveitar aqui para falar para vocês aqui que hoje, como comentei no início da live, hoje a empresa está completando 16 anos de existência, foi aberta no dia 17 de dezembro de 2004. Então, hoje, com 16 anos de existência dinâmica, e aproveitar para dizer para vocês que a gente agradece de fundo do coração mesmo vocês que jogam nossos jogos, que participam das nossas redes sociais, que nos seguem no Facebook, no Instagram, no YouTube, que estão sempre dispostos a ajudarem a gente, trazerem ideias, trazerem novidades que vocês gostariam que tivesse no jogo. Isso ajuda demais a gente. Só o fato de vocês estarem jogando para nós é um privilégio, saber que temos milhões de vocês que estão jogando, e a gente fica muito feliz. Esperamos que vocês estejam todos bem depois dessa pandemia e de tudo que está acontecendo. A gente quer realmente que vocês continuem jogando nossos jogos. A gente quer trazer novidades para vocês. Ano que vem a gente vai trazer muita coisa nova. Como eu também disse, pelo menos um jogo novo vai ter ano que vem. Então, basicamente é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. A live vai continuar aí para depois que vocês quiserem reassistir. E é isso, galera. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, se cuidem. E até a próxima. Em alguns dias eu volto para a gente conversar um pouco mais. E quem sabe trazer um pouco mais de novidades para vocês, tá? Gente, um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.